Nós vamos ler na epístola que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3. Eu vou ler do verso 4 até o verso 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Volte algumas páginas lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais fostes alguns de vós. Vamos orar? Deus eterno, nós te damos graças nesta noite pela oportunidade renovada que o Senhor nos concede de estar aqui para te prestar culto, para te bendizer, cantar louvores ao teu nome. E te damos graças pela liberdade que temos e também por todos os privilégios com os quais o Senhor nos tem cercado, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito chegar até as nossas vidas, reconhecidamente, Senhor, sem nada merecermos. E queremos pedir a tua graça sobre nós nesta hora, quando vamos considerar a tua palavra. Pedimos a bênção do entendimento, que o teu Espírito ilumine as nossas mentes, nos dando não apenas clareza a respeito do assunto que vamos considerar, mas acima de tudo que o Senhor seja misericordioso para conosco e aplique aos nossos corações aquilo que nesta noite teremos a oportunidade de ouvir. E nós sabemos que essa obra soberana, exclusiva do Senhor, que chama pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. É o Senhor quem ressuscita os mortos que estão nessa condição por causa dos seus próprios pecados. Nós sabemos que é o Senhor quem retira o coração de carne, retira o coração de pedra para colocar um coração de carne. É o Senhor que faz aquela cirurgia interior que nenhum homem é capaz de realizar. E pedimos que nesta noite o Senhor nos ajude a considerar essas verdades, o Senhor nos fortaleça na fé. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não passou por esta experiência, que o Senhor seja gracioso e possa permitir que essa pessoa tenha a experiência da regeneração. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Nós estamos considerando uma das mais maravilhosas doutrinas que nós temos no conjunto que as Escrituras nos apresentam sobre a obra maravilhosa da salvação. Quando a gente fala de regeneração, nós corremos o risco de sermos mal entendidos, porque regeneração sempre vem à nossa mente uma espécie de autorreforma, né? Uma espécie de reformismo autoimposto, né? Por uma determinação do homem que agora quer mudar o seu modo de viver. Talvez a gente possa imaginar aqui uma ilustração
apenas teórica, né? Vamos imaginar no Bandido da Luz Vermelha, um dos mais conhecidos assaltantes da história, um serial killer. E aí lá pelas tantas, nós vemos uma manchete no jornal: o bandido da luz vermelha se regenerou. O que é que você vai deduzir dessa manchete do jornal? É que o próprio bandido resolveu dizer: olha, não quero mais brincar disso. Eu não quero mais ser um marginal. E agora resolveu impor sobre si uma espécie de reforma moral. Mas preste atenção, esse sentido é radicalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina sobre regeneração. A regeneração é uma obra não de autorreforma, mas é um ato soberano que exclusivamente é operado pelo poder de Deus no pecador morto nos seus delitos e pecados, algo que ele próprio não é capaz de fazer por si mesmo e nem ninguém é capaz de operar no seu coração. Nem o pai mais amoroso, a mãe mais zelosa, nem o pregador mais poderoso que já passou pela história da humanidade foi capaz de operar isso no coração dos seus ouvintes. Esse é um ato exclusivo de Deus. E essa foi a primeira característica que nós vimos no domingo anterior. A gente diz que é um ato exclusivo de Deus porque você não vai encontrar nas Escrituras um só versículo com esse verbo no imperativo: regenerai-vos. Porque nós não teríamos condições de atender a essa ordem. E Deus não dirige a nós ordens que sejam impossíveis. Todos os mandamentos de Deus são possíveis. Então, todas as vezes que você se deparar com imperativo nas Escrituras, saiba que obedecer está dentro dos limites da sua responsabilidade. É por isso que você não vai encontrar na Bíblia regenerai-vos, porque isso está para muito além daquilo que você pode fazer. Você não é capaz de produzir essa mudança do coração em você mesmo. E a outra prova clara nas Escrituras de que a regeneração não tem a nossa mão, não tem a nossa participação, é um ato exclusivo de Deus, é que todas as figuras que você encontra na Bíblia para ilustrar esse maravilhoso milagre que acontece operado pelo Espírito Santo, todas essas figuras são apresentadas tendo Deus como sendo o único agente. Ele é, portanto, o único autor. Nós podemos dizer que o sujeito da ação em todas essas figuras é exclusivamente o Senhor, que faz isso através do seu Espírito Santo. Mas, irmãos, a segunda característica é que a regeneração é uma operação única, instantânea e segura, para sempre. Eu quero contar a história de um homem. Uma das histórias mais encantadoras que você tem na galeria das obras maravilhosas de Deus dentro da história protestante. A história envolvendo John Newton, um homem do século XVIII, nasceu em 1725, um homem que perdeu sua mãe aos 6 anos e que cresceu, não foi por causa disso, mas porque ele era filho de Adão. Ele cresceu sendo um homem extremamente carnal. Na fase adulta, ele disse o seguinte: olha, eu vou beber todas. E se transformou num alcoólatra. Mais do que isso, ele se tornou também um homem excessivamente promíscuo. Não bastasse tudo isso, o seu pai era alguém envolvido também com a questão da marinha, e ele resolveu, até por influência do pai, se tornar também um capitão de navio.
e se tornou um dos mais conhecidos traficantes de escravos, trazendo homens da África para o continente europeu. Mas, irmãos, Deus é Deus. E lá pelas tantas, John Newton tinha mais ou menos 23 anos. Ele vinha no comando do navio e experimentou uma tempestade daquela de causar pânico nos marinheiros mais experimentados. E ele resolveu deixar o comando do navio para um outro capitão, tão apavorado que ele estava, e se recolheu na sua cabine. Sabe o que foi que aconteceu? A água lambeu esse capitão e o jogou no mar, e ele morreu. E John Newton teve que voltar para assumir o comando do navio. E pela graça de Deus, ele conseguiu tirar o navio, fazer com que o navio escapasse daquela tormenta. Aquilo causou uma impressão tão violenta na sua alma, porque ele raciocinou: se eu morresse nessa situação, eu iria direto para o inferno. E quando ele colocou os pés em terra, ele lembrou da oração que ele fez no navio: Senhor, tem misericórdia de nós. E sabe o que aconteceu? A oração foi sincera. Deus ouviu a oração e mudou o coração de John Newton. Assim que ele colocou os pés em terra, ele não sentiu mais prazer em beber. Ele deixou de ser aquele homem carnal. Ele abandonou a vida promíscua e disse o seguinte: eu nunca mais quero fazer esse negócio de tráfico de gente. Acabou com isso. E se tornou um dos mais eminentes pastores do século XVIII. Tão consagrado que ao pregar o evangelho, um homem o ouviu e foi profundamente impactado pela palavra de John Newton. Sabe quem era esse homem? Wilberforce. Se você conhece alguma coisa da história, você sabe que esse homem se tornou um grande representante na Câmara dos Lordes, na Inglaterra, e foi o pai da abolição da escravatura no mundo, o patrono da abolição da escravatura no mundo, ajudado por John Newton, que foi um servo de Deus, regenerado naquele momento que ele experimentou uma crise tão grande e viu a sua vida quase ir embora. Você não precisa passar por uma grande tempestade. Você só precisa fazer a oração que John Newton fez. Senhor, tem misericórdia de mim. Se a sua oração for sincera, o seu coração será mudado de um coração de pedra para um coração de carne. Irá se processar na sua alma uma operação única, instantânea e segura, fazendo com que você passe agora a amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Irmãos, por única, se deve entender que a regeneração é um ato que não se repete na vida de nenhum crente. Ninguém é regenerado, perde a regeneração e depois é regenerado novamente, depois perde, passa 5 meses regenerado e depois se desvia e precisa ser de novo regenerado. Não existe isso. Um homem não pode ser regenerado 2 vezes. E nós podemos dizer o seguinte: se tivermos que fazer alguma espécie de avaliação, nós teremos que perguntar para uma pessoa: você é regenerado ou não? Porque só existem essas 2 opções. Alguém não pode dizer assim: olha, eu estou sendo regenerado. Não existe. Ou é ou não é.
Sabe por quê? A regeneração é um ato que não admite graus. Nenhum crente é mais regenerado do que outro. Eu quero lhe dar uma boa notícia hoje à noite. É uma excelente notícia. E você vai concordar comigo. Se você é um verdadeiro crente, e de fato você foi objeto dessa operação maravilhosa de Deus que mudou seu coração de pedra para um coração de carne, você é tão regenerado quanto foi o apóstolo Paulo. Não é uma excelente notícia? O apóstolo Paulo não foi mais regenerado do que você. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo. Não estou me enganando, não. O apóstolo Paulo foi tão regenerado quanto você. Porque não existem graus nessa obra maravilhosa de Deus. Ela é diferente da santificação. Preste atenção que nós estamos tratando de 4 principais doutrinas da salvação. A regeneração, a primeira, é um ato. Nós vamos ter a oportunidade de tratar da conversão, que também é um ato. Depois nós vamos falar sobre a justificação, que é também um ato. E só por último é que nós vamos tratar de um processo, que é a santificação. Portanto, diferentemente da santificação, a regeneração não se processa de maneira gradual. É um ato instantâneo. A prova bíblica disso é que todas as vezes que você encontra o verbo no Novo Testamento sendo utilizado para descrever esse maravilhoso milagre da parte de Deus, o verbo aparece no pretérito perfeito. Rigorosamente falando, no grego, seria o aoristo. Uma obra realizada de forma pontual no passado, de uma vez para sempre, sem que ela se estenda continuamente no restante do tempo. Ainda que nós não possamos entrar no interior de uma pessoa para saber se ela foi regenerada ou não, nós podemos estar certos de que quando a regeneração ocorre, ela ocorre de forma instantânea, uma vez que não há meio termo. E você há de concordar entre a morte e a vida. A regeneração é um passar da morte para a vida. E não existe meio termo nessa caminhada. Por último, quando se concebe a regeneração como uma obra exclusiva do poder de Deus, sem a cooperação do homem, aquele ato único de implantação de uma nova vida no coração do pecador que é chamado para a salvação, parece obrigatório nós chegarmos à seguinte conclusão: se é um ato soberano do poder de Deus, fazendo com que o pecador receba uma nova natureza, ganhe vida, essa operação é irreversível. E nós podemos dizer que nós temos apoio bíblico para fazermos esse tipo de afirmação. Porque preste atenção, eu desafio você a encontrar nas Escrituras um só versículo onde você tenha a ideia da desregeneração. É claro, você pode admitir que a regeneração é uma operação, um ato exclusivo de Deus implantando no coração do pecador uma nova natureza. E se fosse possível reverter essa obra, nós teríamos que concluir que só Deus é capaz de reverter aquilo que Ele mesmo fez. Mas você não tem nas Escrituras nem uma só passagem, nem um só versículo, onde se ensine que Deus desregenera o pecador que foi regenerado. Nós não temos em nenhum lugar das Escrituras o ensino da reversão dessa obra soberana, instantânea, poderosa da parte de Deus no coração do pecador.
Mas e se o homem cair gravemente no pecado? Ele vai sofrer as consequências da sua queda. Mas a obra que Deus realizou no seu coração não será anulada. É por isso que o apóstolo Paulo diz, em Filipenses 1,6, escrevendo para aqueles irmãos da igreja de Filipos: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a terceira característica da regeneração é que ela é uma obra misteriosa e radical. Mas o que é que nós queremos dizer com isso? Misteriosa. E nós devemos entender isso da seguinte forma: ninguém é capaz de descrever de forma exata a natureza do milagre, como e quando ele ocorre. Não temos condições, não temos condições, usando todo o nosso discernimento, para dizermos o seguinte: olha, a obra da regeneração está acontecendo na vida daquela pessoa. Diretamente nós não temos condições. Dê uma olhada agora para a sua mão. Veja se ela está ficando vermelha. Dê uma olhada, a mão direita. Não é a esquerda, a direita. Observe, ela está ficando vermelha? O que é que isso quer dizer? Nada. Né? Talvez sua mão nem tenha ficado vermelha. Talvez seu rosto tenha ficado vermelho. Né? Mas nós não temos condições de objetivamente perceber esse milagre extraordinário. Não existe um aparelho que a gente pudesse usar para detectar essa obra sendo realizada no coração de uma pessoa. Irmãos, é por isso que Jesus Cristo, ao ilustrar esse aspecto misterioso da regeneração, olha a figura que ele usou lá em João, capítulo 3, o verso 8. Que ilustração belíssima, maravilhosa, a melhor de todas que nós poderíamos lançar mão. Você quer saber como é que a obra da regeneração é misteriosa? Ela é misteriosa porque ela se parece com o caminho do vento. Você sabe como é o caminho do vento? O Senhor Jesus diz assim: olha, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde é que ele vem, nem para onde é que ele vai. Essa foi a ilustração que Jesus usou para trazer luz ao nosso entendimento, a fim de que compreendamos que essa obra, conquanto seja uma obra poderosa, porque é uma obra realizada por Deus, ela escapa dos nossos sentidos. E é isso que eu quero dizer com misteriosa. Tudo isto realça, diz um escritor, a soberania, a eficácia, a inescrutabilidade da obra do Espírito Santo nesse ato poderoso de Deus chamado regeneração. Irmãos, a regeneração é uma obra sobrenatural. Conquanto seja poderosíssima, ela é ao mesmo tempo agradabilíssima, maravilhosa, misteriosa e indizível. E o autor diz o seguinte, uma coisa encantadora: a obra da regeneração não é inferior ao poder que Deus demonstrou ao criar o mundo, ou ao ressuscitar uma pessoa que está morta, já enterrada no túmulo, cheirando mal, depois de 4 dias. A obra da regeneração é tão espetacular quanto a criação do universo, quanto aquele momento glorioso quando Jesus Cristo disse para Lázaro:
Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Quando se diz que ela é radical, significa dizer o seguinte: radical vem do termo que nos aponta para a raiz. Significa dizer que a obra da regeneração, ela atinge a raiz da nossa natureza corrompida. Esse ato poderoso de Deus, ele vai atingir todas as potências e faculdades da nossa personalidade. Não vai ter nenhum só elemento da nossa constituição humana que fique de fora dessa operação da parte de Deus. Mas será que ela vai atingir o meu entendimento? Vai atingir o meu entendimento. Será que ela vai purificar as minhas emoções? Ela vai atingir o meu coração. Será que ela vai reorientar a minha vontade? Vai reorientar a minha vontade. Todas as coisas relacionadas com o meu ser serão atingidas por esta obra poderosa de Deus, chamada regeneração. É um ato, portanto, operado sobre a natureza humana decaída, que produz uma alteração completa na maneira de viver do indivíduo. Isso significa que todos os componentes da nossa estrutura serão atingidos pela regeneração. É uma obra radical, difusa, eficaz, que vai se mostrar patente nas atividades da nossa vida consciente, no exercício da fé e do arrependimento, que é aquilo que se espera quando alguém regenerado, ele vai atender ao convite do Evangelho para se converter. É o segundo passo inevitável. Ninguém é regenerado para não abraçar o Evangelho. Não existe essa possibilidade. Porque todas essas doutrinas estão encadeadas. Todas elas acontecem ao mesmo tempo, todas elas são operadas por Deus. Umas com nossa participação, outras sem a nossa participação. Ou o indivíduo tem tudo, ou ele não tem nada. É o que nós podemos deduzir do texto lá de Romanos capítulo 8. Mas convém aqui mencionar 2 equívocos para nós não incorrermos em erros na compreensão dessa doutrina. A regeneração, ela não vai erradicar a minha velha natureza. Preste atenção nisso. Talvez seria até desejável, né? Talvez até nós gostaríamos de nos livrarmos dessa relação como filhos de Adão, né? Que a nossa velha natureza fosse extirpada e agora nós vivêssemos apenas com a nossa nova natureza. Mas nós continuamos com o velho homem. E o velho homem brigando com o novo homem. É isso que você vai experimentar depois que você se converte. O velho homem brigando com o novo homem. E qual é a saída? A saída é muito simples. A natureza que você alimentar é essa que vai ganhar a batalha. Se você alimentar todo dia o seu novo homem, ele vai dominar o seu comportamento. O novo homem vai se assenhorear do velho homem. Mas se você deixar de alimentar o novo homem, deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Você não vai precisar alimentar o velho homem. Sabe por quê? A carne se alimenta sozinha. Quem aqui já plantou mato no seu quintal? Levante a mão.
alguém plantou mato no seu quintal? Não. Agora, quem aqui viu mato nascendo de forma vigorosa no seu quintal sem você plantar? Quase todo mundo. Mato não precisa que a gente plante. Ele nasce sozinho. E aqui na Cidade Nova tem um terrível, chamado pé de galinha. Você conhece o pé de galinha? É terrível. Não tem quem vença o pé de galinha. O pé de galinha, ele nasce até no meio de um acimentado mal feito. O pé de galinha aparece lá. Assim é a nossa natureza corrompida. Você não vai precisar adubar a sua natureza corrompida. Ela vem com vigor. E se você não tomar cuidado, você vai pegar uma rasteira da sua natureza corrompida. E se você não quer que isso aconteça com você, só tem um jeito: alimentar um novo homem. Alimente o novo homem. Porque se você alimentar a nova natureza que Deus implantou no seu coração, o novo homem vai controlar e vai ser senhor sobre o velho homem, sobre a sua velha natureza. Portanto, irmãos, a regeneração não erradica a velha natureza. E a outra coisa que é importante dizer: a regeneração não é o passo inicial que Deus nos permite dar rumo à perfeição aqui neste mundo. Nós jamais vamos alcançar a perfeição enquanto estivermos aqui. Ainda que as pessoas regeneradas sejam novas, elas jamais serão perfeitas enquanto estiverem aqui neste mundo corrompido. Irmãos, e por último, a regeneração é uma mudança que ocorre no subconsciente, porém com manifestações na vida consciente. É uma obra secreta e inescrutável? Sim. O homem não a percebe diretamente. Não há discernimento espiritual capaz de permitir que um crente, por mais maduro que ele seja, ele consiga detectar algo que está sendo processado no íntimo da pessoa que está sendo atingida pela graça de Deus. Portanto, é um erro supor que a regeneração deva ser necessariamente acompanhada por certos elementos emocionais. E preste atenção nisso. Apesar da regeneração ser um ato poderoso, único da parte de Deus, nós não podemos padronizar as experiências. John Newton teve a sua experiência e foi atingido pela graça de Deus daquela forma maravilhosa, depois de passar por uma tempestade assustadora no Atlântico. Mas talvez alguém experimente a obra de Deus no seu coração, tão genuína quanto aqui foi objeto de John Newton, de uma forma tranquila. Há pessoas que passam por essa transformação poderosa de forma dramática, mas outras passam de forma não dramática. Nós não podemos padronizar, portanto, as experiências. Não há também qualquer alteração na personalidade ou mudança de temperamento. Quando uma pessoa é regenerada, talvez você não goste do seu temperamento, mas você vai continuar com ele até morrer. O que você precisa é submeter tanto os defeitos do seu temperamento, quanto aquilo que é potencial do seu temperamento nas mãos de Deus. Sabe por quê? Nós pecamos não apenas por causa dos defeitos do nosso temperamento. Nós pecamos também nas virtudes. As virtudes do nosso temperamento nos fazem pecar. E nós precisamos
consagrar a Deus o nosso temperamento para que tantos os defeitos, e todo temperamento tem defeito. Nenhum temperamento tem mais defeito do que outro. E nenhum temperamento é melhor do que outro. É por isso que você não deve pedir para mudar de temperamento. Porque é pior do que trocar 6 por meia dúzia. Você não vai ter vantagem nenhuma. Não vai representar para você nenhum benefício trocar de temperamento. O que você precisa é submeter ao Espírito Santo o controle do seu temperamento, tanto nas virtudes quanto nos defeitos do seu próprio modo de ser, do seu jeitão. Irmãos, a pessoa é a mesma, antes e depois de ser regenerada. Apenas cada departamento da personalidade vai receber a operação poderosa do Espírito Santo. Agora, por outro lado, a regeneração, ela não é tão assim etérea, como talvez eu tenha feito você, tenha induzido você ao erro, né? Ela, apesar de ser misteriosa, uma obra inescrutável, ela pode ser observada de maneira indireta, pelos efeitos profundos e permanentes que são operados na vida de todos aqueles que são regenerados. Irmãos, nós podemos dizer que não há operação da graça na vida de um homem para que essa pessoa permaneça indiferente do Evangelho. Olha, Deus mudou meu coração. E agora Jesus Cristo não é o meu maior tesouro. Como assim? Cristo mudou meu coração. E agora eu não tenho prazer nas coisas de Deus. Eu continuo sendo amante das coisas do mundo. Então Deus não mudou seu coração. Não há operação da graça de Deus na vida de um homem que lhe permita permanecer indiferente ou ocioso no que diz respeito às questões relacionadas com a fé. Você não tem nas Escrituras um só homem que foi chamado para servir a Cristo e, portanto, foi regenerado, que não tenha produzido verdadeiramente os frutos para os quais todos aqueles que são salvos são chamados. É por isso que é importante a gente ver as evidências. As Escrituras, elas nos orientam a checar a salvação daqueles que professam a fé cristã, não através de um aparelho, não através simplesmente do nosso discernimento, talvez pela fisionomia da pessoa, se ela de fato está esboçando algum brilho no seu rosto. Não é assim. Nós checamos se alguém verdadeiramente foi regenerado pelos frutos produzidos por aqueles que professam a fé cristã. Mas será que nós temos autorização para isso? Temos. Mateus capítulo 7, do verso 15 até o verso 20. Nós temos Jesus nos ensinando sobre isso. A responsabilidade que temos de checar através dos frutos qual é a natureza da árvore. Jesus, usando uma ilustração da própria natureza, diz o seguinte: pelos frutos vocês conhecem a árvore. Tem muita gente que não gosta disso. Eu me lembro de certa vez um irmão, já contei essa história aqui, vou contar de novo. Estava checando a genuinidade da experiência religiosa de um parente seu. E a pessoa que estava sendo avaliada se aborreceu com aquele negócio. Por que agora você está questionando se eu sou crente ou não? E a pessoa então retrucou: você agora quer ser juiz de todo mundo?
Aí o irmão disse assim, olha, eu não sou juiz de ninguém, nem de mim mesmo. Mas a Bíblia diz que eu sou fiscal das evidências. Então grave para você essa expressão. Você não é juiz de ninguém, nem de você mesmo. Mas você não pode se furtar, se você é um crente de fato, a ser o fiscal das evidências. Porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. É o ensino de Jesus em Mateus capítulo 7, do verso 15 até o verso de número 20. E quais são essas evidências? O exercício da fé, confiança sincera, entrega da vida, relação afetuosa com o Salvador. Como é que você vai agora, preste atenção nisso, você ama passarinhar, e como é que você vai passarinhar, vai amar isso mais do que Cristo? Não é possível. Não sei aquilo que ocupa o seu coração, qual é a sua maior paixão, mas todos aqueles que são regenerados sacrificam a maior paixão, que talvez tenham estado envolvidos com ela durante a vida toda, na cruz, aos pés da cruz. E Jesus passa a ser a possessão mais importante, o tesouro mais precioso na vida daquele que foi alcançado pelo poder de Deus. Não foi assim que aconteceu com o cego de nascença? Não foi assim que aconteceu com Zaqueu? E o que dizer do ladrão penitente naquele último momento da sua vida aqui neste mundo? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que dizer de Lídia, aquela primeira mulher convertida na Europa que ouviu a pregação do Evangelho e ouviu o apóstolo Paulo, e o texto diz que Deus abriu o coração daquela mulher para que ela compreendesse a verdade do Evangelho. Em outras palavras, aquela mulher podia dizer para o apóstolo Paulo, Deus está falando comigo. Lá em Atos capítulo 16, verso 14. Fé é um primeiro elemento que você pode identificar na vida de todos aqueles que foram regenerados. O exercício da confiança sincera e amorosa na pessoa do Salvador. O segundo, santidade. Irmãos, a regeneração estabelece vitaliciamente uma crise na vida de todos aqueles que são chamados para fazer parte da família de Deus. Sabe qual é essa crise? A crise com o pecado. Quem aqui briga com o vizinho todo dia? Não, não é possível, né? Você briga com o vizinho todo dia. Né? Agora, quem aqui que briga com o pecado todo dia? Eu já estou com a minha mão levantada. Uma das características daquele que nasceu de novo, ele briga com o pecado todo dia. Ele levanta brigando com o pecado. Ele dorme brigando com o pecado. Porque ele foi chamado para guerrear vitaliciamente com o pecado. Ele rompeu com o pecado. Ele não quer trégua com o pecado. Ele não quer condescendência nenhuma com a sua natureza corrompida. É uma luta que vai durar a vida toda para aqueles que verdadeiramente foram regenerados. Irmãos, e por último, uma terceira característica, o amor fraternal. Um dos efeitos mais significativos na vida de alguém que é transformado de lobo para ovelha. Preste atenção que Cristo só tem ovelhas, não tem lobos na família de Deus. Aqueles que são lobos podem até estar no meio do rebanho, mas ficarão fora. Aqueles que são lobos e foram transformados em ovelhas, eles procuram um rebanho para fazer parte. Irmãos, a fé cristã, ela é na sua essência
uma experiência que nos batiza no corpo de Cristo. A fé verdadeira, ela tem a essência da comunidade. Ela é gregária. Portanto, é uma anomalia você ter um crente sem igreja. Ah, mas eu não quero participar da igreja. Alguém pode dizer. E aí você vai encontrar essa pessoa na rua. E ela vai dizer, olha, meu irmão, Deus sabe que eu sou crente. Deus sabe mesmo. Mas você precisa ter uma igreja. E uma vez eu vi uma pessoa dizendo, eu estou viajando para o Japão. Pois é, trate de achar uma igreja lá, porque tem. Você não pode ir para o Japão sem achar uma igreja onde frequentar. Mas a igreja, geralmente, na igreja tem pessoas que pisam no calo da gente, e a gente pisa no calo dos outros, mas é assim mesmo. A igreja é um condomínio de pecadores. Você já viu algum condomínio sem problema? Não existe. Né? Principalmente naquele momento de assembleia. Aí você vai ver confusão. Meu irmão, a igreja, independentemente do que você possa imaginar, com dificuldades grandes, médias, pequenas, não importa. Você precisa achar uma igreja para você congregar. Se você é crente verdadeiro, você vai dizer, olha, eu quero participar, me envolver com uma comunidade que professa a fé cristã, onde eu possa dividir as minhas alegrias e tristezas com aqueles que professam a mesma fé que eu. Não é possível um crente ser crente sem que ele tenha uma igreja para congregar. Irmãos, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você consegue identificar alguns sinais concretos, autenticadores da obra da regeneração operada por Deus no seu coração? Você consegue identificar? Você pode dizer com razoável segurança que existem alguns sinais que foram produzidos na sua vida que você não seria capaz de produzi-los? Em que você pode dizer com toda a confiança, olha, foi Deus quem fez isso. Eu não seria capaz de fazer isso. Segundo, quem aqui conhece uma pessoa que professa a fé, mas que não demonstra ter sinais mínimos de que verdadeiramente nasceu de novo? Você conhece alguém assim? A pessoa professa a fé cristã, mas você procura sinais mínimos de regeneração? Não acha? Alguma coisa estranha. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que são regenerados, esses têm sinais autenticadores de que passaram por essa operação. Ontem à noite, na reunião da OPH, nós vimos uma ilustração que há muito tempo eu não tinha ouvido novamente. Grande pregador do século XVIII, George Whitefield, um dos mais poderosos pregadores da era protestante. E sabe qual era o tema preferido de George Whitefield? Ele pregava repetidamente o novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Porque ele era um evangelista. E ele pregava de forma magistral esse tema do novo nascimento. Lá pelas tantas, uma mulher incomodada com isso, uma mulher cascadura, resolveu perguntar para George Whitefield: Senhor Whitefield,
por que o Senhor prega tanto sobre o novo nascimento? Whitefield não titubeou. Eu prego muito sobre o novo nascimento, até que a senhora se converta. Ela pediu para ouvir isso, né? Pediu para ouvir isso, até que a senhora se converta. Por último, de todos os sinais da regeneração, fé, santidade, amor fraternal, de todos esses sinais, qual é aquele que você imagina ser mais vigoroso na sua própria experiência? A confiança serena, sincera em Deus, santidade, comunhão com os santos, amor fraternal.